Eu sou Walter Bardavil. Eu sou Roberto Pires. Eu, Alfredo Marques, e esse é o Seu da Hora que está começando. Confira os destaques da edição de hoje. Direto do Fórum enquadra a Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Ceará e determina a suspensão da construção do puxadinho no estacionamento. Eleição no tapetão. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quer que TRF4 tire Lula do páreo em 2018. Achou foi pouco. Relator da lei orçamentária para 2018 elevou em 400 milhões o fundo para a campanha eleitoral do próximo ano. É uma vergonha só. Hoje nós temos uma alegria inominada. Participa do nosso programa o ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, que vai participar e discutir de política e muito mais. Aguarda aí, é num minutinho só. Aí, estamos de volta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar agora um pequeno intervalozinho, enquanto o ministro Eduardo Cardoso se apronta para o programa. Nós vamos fazer aqui os comentários, enquanto ele se prepara e depois a gente faz um intervalozinho. Antes do intervalo? Vamos sim, olha aqui. Essa é a hora aqui de fome, 12h35. Fique certo do seguinte, sábado é a oportunidade para você tirar a barriga da miséria. Os amigos do prefeito Roberto Cláudio estão pagando uma feijoada de arromba para o senhor, para a senhora, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, para os amigos. Todo mundo pode se fazer presente lá na Messejana, na Casa Zé de Alencar, sábado, chegue cedo. 10 horas, vai do jeito que tiver. Eu vou levar o Walter, que come pouco. E levar uma marmita eu vou levar também, o Alfredo, porque vai sobrar muita comida. E eu vou levar o Alfredo. É boa. Vai levar o Alfredo, Walter? Vou levar o Alfredo. Pois leva a máquina fotográfica, eu quero a foto do Alfredo Marques e Roberto Cláudio juntinho, lado a lado. Comendo com a boca cheia de farinha e feijoada. Olha, vai ser bom o negócio. Se eu fosse você, eu ia de bicicleta, levava minha bola, porque a bola é fundamental, porque ela tem muito canto para jogar bola. É extraordinário. Pode ir do jeito que tiver, de sandália havaiana, não tem besteira não, a casa é do povo. Alfredo, hoje é o Dia Nacional do Ministério Público Eleitoral. Abra o olho, porque é a cara da fraude eleitoral. E hoje é o Dia Nacional... Não, mas é a cara. Mas vem cá, os amigos não podem dar uma feijoada, não? Pode, claro que sim. Agora, os mesmos amigos que estão aí dando a feijoada por Roberto Cláudio, sendo gente boa com ele, são os mesmos amigos que vão patrocinar provavelmente o Réveillon de Fortaleza, que até hoje ele não apresentou a lista dos patrocinadores. Estou esperando aqui, prefeito. É difícil demais apresentar uma lista que não existe. Eita. Bom, vamos aqui para um intervalozinho, o ministro já está aqui a postos e quando voltarmos, aí sim nós vamos dar encaminhamento às questões políticas. Aguarda aí, voltamos já. Estamos de volta e agora com o ex-ministro da Justiça, colega advogado, Zé Eduardo Cardoso. Bem-vindo, ministro, uma honra recebê-lo aqui, ministro da Justiça do meu país. Eu que agradeço, uma honra estar no teu programa e com todos vocês. Seja bem-vindo ao Ceará. Nós vamos aqui, nossa pauta. A casa é democrática. Fique bem à vontade. A casa é democrática. À vontade entre amigos. Nossa programação alcança 10 estados da federação, passa em Brasília, São Paulo, enfim, N estados. E tem uma visibilidade considerável. E nós vamos explorar aqui essa oportunidade, que é única, em ter alguém de um governo recente que foi afastado das funções em medida pouco ortodoxa. Sim. E aí eu queria debater essa questão, debater a questão das eleições de 2018, como a esquerda se prepara para o enfrentamento de 2018, se Lula estará preso ou solto, qual a leitura que o senhor faz? Perfeito. E vamos começar aqui eu ainda botei um pouquinho mais coisa. Sim. Tem segurança pública, população carcerária, tem lava-jato de corrupção. Sim, nós vamos tratar de tudo. Vamos lá. Eita, o programa promete. Vamos em frente.
Agora, começar pelo passado, um retrospecto do passado. E aí eu começo logo aqui com a primeira pergunta, ministro. O senhor tem sustentado que a derrubada da presidente Dilma se deu por intermédio de golpe. O PT, muita gente do PT tem sustentado essa tese. O que diferenciou o afastamento da presidente Dilma, acusada de pedalada fiscal, com tantas outras pedaladas fiscais que existem no Brasil e parece que as pessoas não veem isso. Se foi um tratamento especial para a presidente Dilma ou nós fazemos uma justiça seletiva no Brasil? Olha, na verdade, quando nós falamos que é golpe, nós partimos de um conceito que eu acho que é muito claro. Todo governo eleito, se ele é destituído fora das regras constitucionais, se ele é destituído fora daquilo que a Constituição prevê, ele é destituído ilegitimamente. Nós chamamos de destituição ilegítima de um governo de golpe. No caso... Mesmo cumprida a formalidade, porque houve muita formalidade, os tribunais e tal. Mas é aquilo que nós advogados falamos. Eu posso ter um processo com absoluta formalidade e o indivíduo é condenado sem ter praticado o crime. Isso é uma injustiça. Mas não houve pedalada, não? Mas isso não era crime. Veja, todos os governos anteriores, todos, desde a lei de responsabilidade fiscal, inclusive o governo Fernando Henrique Cardoso, todos faziam a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Dilma não fez nada diferente. Sim, mas por que aí eu pergunto a você, por que aqui anteriormente não se tomaram as providências e deixaram para tomar... Não, porque o Tribunal de Contas disse que estava certo. Ninguém entende que é crime aquilo. Nunca se entendeu, não há nenhum livro dizendo isso, nenhum jurista dizendo isso, nenhum técnico dizendo isso, nem o tribunal dizia isso. Subitamente, no meio do governo Dilma Rousseff, o Tribunal de Contas muda a sua opinião, dizendo que aqueles decretos que Fernando Henrique baixou mais de 100, Dilma não podia ter baixado. Que Lula, que tinha baixado mais de 70, ela não podia ter baixado. Que havia um atraso de pagamento na questão do plano Safra, que não podia ter realizado. Vocês já viram atraso de pagamento quando não tem prazo? Alguém já viu? Se não tiver vencido, não há atraso, né? Não havia prazo. Que a data atrasada é que faz um marco. Prazo. Ou seja, o Tribunal de Contas entendeu que aquilo era um empréstimo porque era um pagamento atrasado quando não havia prazo, e nem era empréstimo. Então, ou seja, criou-se uma situação... Uma anomalia jurídica? É uma aberração jurídica, criaram-se pretextos para afastar a presidente Dilma Rousseff. E, curiosamente, hoje nós temos Michel Temer com acusações concretas, com acusações sérias, eu não quero condenar ninguém sem prova e sem defesa, mas com acusações muito fortes, e o Congresso sequer dá a possibilidade de que Michel seja investigado, enquanto Dilma foi afastada por aquela situação completamente abusiva. O senhor tem defendido que decisões imorais e ilegais geraram a nulidade do processo de impeachment. Sim. E decisões morais essas ligadas a Eduardo Cunha, hoje preso. Sem dúvida. O que seria isso? Na verdade é o seguinte, é uma figura no direito que chama desvio de poder, que é quando alguém usa sua competência para alcançar um fim que não é aquele que a lei manda que ele alcance. Sim. Foi o que Eduardo Cunha fez. Ele abriu o processo de impeachment, é notório, todo mundo sabe, por vingança. Abriu o processo de impeachment porque Dilma não queria orientar o PT para defendê-lo para que ele não tivesse seu mandato cassado. Depois disso... isso é público. É público, notório. Depois disso, teve um outro fato. Ficou evidente que vários senadores queriam tirar Dilma porque ela não tomava posturas para parar com a Lava Jato. Aliás, num áudio foi captada uma fala do senador Jucá, ex-ministro de Temer, líder do governo de Temer, em que ele disse: precisamos tirar essa mulher para parar com a sangria da classe política brasileira. Ou seja, ela não cometeu crime. Queriam acabar com a sangria, queriam parar com a investigação de corrupção. Queriam, na verdade, tirá-la. Por quê? Porque ela não garantiu que o PT iria apoiar Eduardo Cunha. Isso chama o quê? Desvio de poder. Isso gera o quê? Nulidade. E a delação premiada do senhor Lúcio Funaro? Voltando à questão da nulidade, ministro. Considerando que o processo seja nulo, que medidas o PT, que medidas Dilma tem tomado para reaver o mandato? Nós fizemos. Adotou alguma postura? Nós temos um mandado de segurança. O mandado de segurança que foi impetrado logo após o julgamento, em que, à época, o relator era... No âmbito do STF? Do STF. O relator era o ministro Teori Zavascki, de saudosa memória. Ele entendeu, é curioso, porque quem do mundo do direito sabe que uma liminar é dada quando você tem aquilo que a gente chama fumaça do bom direito, uma fumaça, uma aparência do bom direito, e o perigo da demora. Teori entendeu que não havia o perigo da demora porque havia já o governo Temer assumido, mas não falou que não havia a fumaça do bom direito. E pediu para o Ministério Público falar. Esse processo até hoje não foi julgado.
com a morte de Elisa Vaz, que está hoje com o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu faço uma pergunta ao senhor. Dentro desse aí, então nós temos nesse país duas justiças, né? A política e a do povo. A política que tudo pode e a do povo que nada pode. E aí, como é que fica? Eu só conheço uma justiça, que é a justiça do Estado de Direito. Ou seja... Mas as ações e as atitudes não são. Não são. Às vezes, nós mesmos, aí é que eu digo. Nós mesmos, no mando das emoções, né, quando a gente vê um crime hediondo ou vê alguma coisa que nos causa repulsa, nós tendemos a dizer, tem que prender, tem que fazer, etc. Isso da paixão humana é natural. Sim, tudo bem. Agora, a civilização humana construiu o Estado de Direito, que é justamente o Estado que dá direitos, que a pessoa tem que se defender, tem direito de ser ouvida, produzir prova, etc. Então, muitas vezes, esse passionalismo, ele tem que ser aparado um pouco para que a justiça seja feita através do Estado de Direito. Por outro lado, nós temos do outro lado, da outra situação, dois pesos, duas medidas. Processos que andam rápido, processos que estão demorados, processos de alguns que visivelmente se quer a condenação e processos outros que não se quer a condenação. Nós temos no estado do Ceará, por exemplo, um monte de pessoas que estão encarceradas sem nem ser julgado. Eu diria a você o seguinte, pelos dados que eu tinha com o ministro da Justiça, mais de 50% da população carcerária do Brasil é de presos provisórios. É um crime absurdo. É um escândalo. E infelizmente, aí a paixão humana diz, não, juiz que prende é bom, juiz que solta é mau. Não é assim. Se eu prender errado, eu sou um juiz mau. Se eu soltar quando está certo, é um juiz bom. Agora, por isso nós temos que olhar os fatos para sermos justos. Né? Bom, o senhor está falando de segurança pública, então eu lhe pergunto, 2 pontos. 3, primeiro, seu legado para a Polícia Federal. O Brasil hoje tem a 3ª maior população carcerária. Que políticas carcerárias foi implementado pelo senhor, como ministro, o senhor passou 5 anos como ministro da Justiça? A relação das facções criminosas com a atuação nacional, na qual hoje as polícias não se comunicam com as outras, não há inteligência entre as polícias. O que é que avançou com isso? E a redução da menoridade penal é a solução para combater a violência? Vamos lá, pegando então, primeiro Polícia Federal. O maior legado que foi deixado, não por mim, mas pelo governo Lula e governo Dilma, foi a autonomia da Polícia Federal, a não interferência política nas investigações, o fortalecimento institucional, equipamentos novos, salários melhores, isso foi o nosso legado. Nós fizemos a Polícia Federal crescer, né, como fizemos também a Polícia Rodoviária Federal crescer no nosso período. Segundo, presídios. É importante ter claro que o governo federal ele é responsável por 4 presídios de segurança máxima. Todos os demais presídios são de órbita estadual. Nós só temos presídios de segurança máxima. Sim. Apesar disto, o que o governo... Da competência exclusiva. Estadual. O que nós fizemos no período, inclusive por determinação da presidenta Dilma Rousseff, foi fazer o maior programa da história de construção de unidades prisionais. Foi 1 bilhão e 100 milhões destinados para a construção no limite das nossas possibilidades, com repasse para os estados dos recursos. Claro? Só que, primeiro, construir presídio é difícil. Ninguém quer presídio perto da sua casa. Então, os governadores têm muita dificuldade de encontrar áreas para colocar presídios. Depois disso, o tempo médio para a construção de um presídio é de 4 a 5 anos. Então, portanto, mesmo que você inicie um programa como nós iniciamos, você não consegue ver o resultado dentro de um mesmo governo. É impossível que isso aconteça. Além da demora para escolher a área e a dificuldade. A obra não é tão complexa. O que é complexo é o projeto, é encontrar a área. Porque a população não quer que faça perto, o governador não quer desgaste político. Então, e mais, tem o custeio que é caríssimo. Então, nem sempre o Estado quer fazer. Isso nos leva a um déficit de mais de 300 mil pessoas no sistema. Outro aspecto, você pode construir quantas penitenciárias você quiser. Enxugar gelo. Enxugar gelo. O que está errado é que o Brasil prende mal. Eu prendo pessoas que não precisavam ser presas e coloco nas unidades prisionais junto com as organizações criminosas. Aí passa a ser uma universidade para os principiantes. Então, o que é engraçado é que se faz necessário hoje a liberação do consumo das drogas? Eu acho que por conta do encarceramento? É uma discussão que tem que ser feita com muito cuidado, porque você não pode ir além daquilo que o povo pode aceitar num certo momento. O que é, porém, verdadeiro é o seguinte, não se pode prender, como às vezes acontece, apesar da lei dizer que não é assim, dependente químico como se fosse traficante, dependente químico doente tem que ser tratado como tal. Tem que ser tratado tá como e não doente, como traficante. O traficante tem que ser preso. Dependente químico. Isso. Segundo lugar, não dá para colocar a pena restritiva da liberdade como a única pena que existe. A justiça, o judiciário, principalmente de primeiro grau,
é um óbice a essa estratégia, porque o juiz de primeiro grau prende todos. Não é só o juiz, é o Ministério Público, é o delegado de polícia também. E muitas vezes nós mesmos, cidadãos, que falamos tem que prender, quando na verdade a prisão ela tem que ser medida extrema para aqueles crimes gravíssimos em que a pessoa não pode ficar solta, senão traz danos à sociedade. O resto tem que buscar formas alternativas de pena. Dou um exemplo para você. No caso aí, para cada caso, um tipo de carceramento. O Brasil é o 4º país no mundo em população prisional. Primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China, o terceiro é a Rússia e o 4º é o Brasil. Só que com uma característica. Todos esses países estão diminuindo a sua população. Por que estão diminuindo? Porque os dados estão aumentando. Elas têm uma população maior que a nossa. E toda vez que tem um crime hediondo, ao invés de nós pensarmos nos mecanismos punitivos mais eficazes, quer se aumentar a pena, quer se... ou seja, e as pessoas não percebem que boa parte da violência que sofrem nas ruas vem das organizações criminosas que estão nos presídios. Por quê? Porque foram formadas pelas más condições dos presídios. Então aí eu boto mais preso. E pelo Estado que não dá a assistência necessária. E aí eu prendo mais para combater a violência. Só que ao prender mais, eu crio mais violência. É um ciclo perverso. Existia, eu não sei se ainda existe a lei, né, que é da responsabilidade dos pais em relação aos filhos. E eu não vejo essa lei ser colocada em prática. Muito pelo contrário. Os pais hoje jogam os filhos na rua e jogam a responsabilidade para o Estado. Aí quem está errado nessa história? E se você me permitir, ele fez uma pergunta que eu quero, nessa análise, colocar. A questão da redução da maioridade penal. Eu sei que a maioria da população brasileira quer a redução da maioridade penal, as pesquisas mostravam isso. Eu, como ministro, falei claramente o seguinte, é um dos maiores desastres que você pode imaginar. Também acho. Eu posso discutir isso do ponto de vista humanista, do ponto de vista filosófico, não é isso que eu quero discutir aqui. Eu quero discutir do ponto de vista pragmático. Claro, pragmático. Objetivo. Eu não tenho onde colocar esses jovens, a não ser enfiando-os nas cadeias para serem cooptados por organizações criminosas. Hoje, as próprias unidades em que são guardados os jovens delinquentes... Eles passam a ser doutrinados. Eu tenho que melhorar aquilo e não enfiá-los com os adultos na cadeia. Isso é um erro brutal. É irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Eu tive no Congresso Nacional como ministro falando isso, dizendo isso, demonstrando por números que não ia ter onde colocar essas pessoas. Eu não tinha como... É um desastre, porque, mais, não bastasse isso, a possibilidade que você tem de contrair AIDS num presídio brasileiro é 7, 8, 10, não lembro agora o número, mas é muito mais do que o cidadão comum. Esses jovens vão para lá, vão sair infectados, vão contaminar as pessoas. Mas que isto? Ou seja, é uma falta de racionalidade em todos os aspectos. Aí nos resta a autoridade pública, como não aponta o caminho, nos resta a convivência com a delinquência, com o crime, eu acho... essa cumplicidade silenciosa. Eu acho que a única forma que nós temos de vencer isso é abrindo um debate franco com a sociedade, mostrando que essa questão não se resolve por esse encarceramento emotivo que as pessoas pedem e que os operadores do direito se veem compelidos pela sociedade a seguir para serem aplaudidos. Nós temos que mostrar claramente as causas da criminalidade. Né? Nós tentamos fazer, inclusive, veja só, é uma coisa que até manifesto a minha surpresa e a minha ignorância. Eu fui deputado há 8 anos. Quando eu assumi o Ministério da Justiça, eu não sabia que nós não tínhamos informações no Ministério da Justiça da criminalidade que ocorre no Brasil. Eu não sabia. Isso é um absurdo. Como é que eu posso combater a criminalidade se eu não sei onde o crime ocorre? Sem inteligência não dá. E por que isso acontece? Primeiro, tem estados que sonegam a criminalidade. Tem estados que marotamente utilizam critérios classificatórios de delitos que encobrem. Exemplo, um dos maiores medidores mundiais de violência é o nível de homicídio, o número de homicídios. Tem estados que, quando você encontra lá um cadáver caído, com um tiro na testa, sem arma na mão, o que é isso? Homicídio, né? Alguém matou. Ele vai dizer, não, encontro de cadáver. Eu não sei se foi homicídio, mas... Ou muitas vezes é guerra de gangues. A pessoa... Resistência. Resistência. Leva alguns tiros, mas não morre no primeiro momento, passa 3, 4, 5 dias para morrer. Aí não registra homicídio. Não é mais homicídio. Então Ele morreu de uma complicação. Você tem subnotificações, você tem subregistros, você tem análise metodológica invocada. Nós criamos um sistema no Ministério da Justiça, que foi aprovado por lei, que hoje já deve ter desativado, porque o atual governo não tem nenhuma preocupação com isso, que é o Sistema Nacional de Informação Estatística, SINESP, que obriga os estados a passar para o governo federal informações. Só que eu tinha um problema.
Como a segurança pública é um dever do Estado, não da União, eu não podia obrigar. Então, o que eu dizia? Pela lei, o Estado que não entregar os dados para mim, não recebe verba de segurança pública do governo federal. O Estado pequeno corria para fazer. Agora, o Estado que tem orçamento, pouco se lixava. Vou aqui para uma provocação, ministro. O nosso Ceará está no topo do ranking dos homicídios no país. Verdade. É um dos locais mais violentos do mundo, Fortaleza. Absurdamente violento. Estamos em vias de alcançar 5 mil cadáveres esse ano. Ainda não terminamos o ano. Historicamente, vamos bater essa marca que nunca tínhamos alcançado. E aí vem uma preocupação. O que fazer diante de uma explosão de violência dessa? Parece que o esforço de governo, compra de viatura, presídio, armamento, equipamento, parece que nada é suficiente. Pela sua experiência, a que nós devemos nos socorrer? Olha, eu conversei muito, fui ministro durante o governo Cid Gomes, durante o governo Camilo, e eu vi o esforço desses governadores para atacar o problema da segurança pública. Estive junto no momento em que o governador Cid criou uma corregedoria da polícia, estive junto em toda a programação para a Copa do Mundo, e eu sei que há um esforço muito claro desses governos, inclusive do atual, para combater isso. Agora, o que existe? Se eu não tiver uma política nacional de resolução do problema penitenciário, eu não resolvo isso. Isso é uma meia-culpa? Eu acho que é uma meia-culpa histórica do Brasil, porque eu também sou cidadão e fui governante. Eu acho que eu fiz o que eu podia, mas talvez tenha sido menos do que seria necessário. Ou seja, se nós não atacarmos essa mentalidade do aprisionamento excessivo, nós não combateremos as organizações criminosas. Ao não combatermos as organizações criminosas, não combateremos a violência e o narcotráfico. É um ciclo vicioso. Pena de morte resolveria o problema? Aqui no nosso Ceará, aconteceu semana passada, 15 dias, menos do que isso, o aprisionamento de vários policiais fazendo tráfico de droga, inclusive no local de combate ao tráfico de droga. Parece que o Estado ou é permissivo, ou se faz de que não é com ele. Eu diria o seguinte, que infelizmente... Como é que nós convivemos na sociedade infelizmente assim? A corrupção existe em todos os segmentos. Existe, às vezes, na polícia, no judiciário, no parlamento, no executivo, na sociedade privada, todo mundo. E não existe a possibilidade de crime organizado florescer sem corrupção. Aqui no nosso judiciário, o Tribunal de Justiça corrupção... soltava traficante por remuneração. Para soltar uma pessoa, 150 mil reais, 200 mil reais, nós temos que ser intransigentes com a corrupção, tendo clareza que também não é o Código Penal que resolve não é só o Código Penal que resolve o problema. Tem que atacar estruturalmente. Então, eu tenho que tomar medidas, e aí eu acho que tem que ser também de plano nacional. Nós tínhamos feito eu vou dizer a vocês, nós tínhamos feito uma experiência em Alagoas. Alagoas era o estado mais violento do Brasil. À época era o governador Teotônio Vilela, que era do PSDB. E ele veio em desespero procurar, lá no primeiro dia de governo da Dilma Rousseff, para solucionar esse problema. E Dilma falou, veja o que você consegue fazer lá. Nós vamos fazer um plano piloto para Alagoas, que era chamado Brasil Mais Seguro. Era uma experiência. Pegamos as melhores práticas e aplicamos lá. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós detectamos que as principais cidades que tinham homicídio em Alagoas eram Maceió e Arapiraca. Concentramos nossos esforços lá. Começamos a planejar políticas transversais, políticas públicas para atacar. Caiu a criminalidade. Bom, eu achava muito bom o Camilo Santana não perder esse programa, porque aqui pode ser o secretário... Olha, eu dou meu testemunho do Camilo. Eu tive recentemente com o governador Camilo em Brasília, e ele é muito preocupado com isso. Agora, eu sei que mas o tem que conversar é que não alcança. Sem apoio do Ministério da Justiça, sem apoio dos municípios, não dá certo. Quer dizer, tem que ter... assim, tanto que eu tinha proposto uma emenda constitucional de transformar a segurança pública como de competência concorrente do ponto de vista legislativo e de competência comum na perspectiva de atuação. Porque tem que ser todos os entes juntos. Porque senão o governo federal empurra para o governador, o governador empurra para o prefeito empurra para o presidente da República e ninguém resolve nada. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu também... Volta, deixa só a gente ir ao pequeno intervalo. Tá na hora aí, já quando do intervalo, a gente retomar e você e o Roberto dão sequência. Aguarda aí, voltamos já.
estamos de volta e agora continuamos a falar sobre segurança pública. Facções criminosas no Brasil, Rio de Janeiro agora, Rogério 157, 3 mil homens para executar a prisão desse traficante. Comércio de drogas, como é que o senhor enxerga o combate a isso? Inclusive usaram o Exército no Rio de Janeiro. É o caminho? Olha, na verdade, as Forças Armadas, pela Constituição brasileira, elas têm a tarefa de policiar as fronteiras, é uma tarefa fundamental, integrado com as forças federais, e atuar naquilo que a Constituição chama de garantia de lei e ordem, ou seja, nas situações em que a segurança pública do Estado não funciona. Por que isso? Por que o Exército não é a força adequada para a segurança pública? Porque ela é treinada para a guerra, ou seja, ele não é treinado para policiamento, não é treinado para investigação, ele é treinado para a guerra, ele tem armamentos pesados, quer dizer, ele tem um nível de treinamento que é para o conflito de guerra, ele vai para a morte e não para a prevenção e nem para a investigação. Ministro, eu tenho feito aqui uma provocação. Alfredo, eu tenho feito uma provocação, que essa daqui o senhor leva na bagagem. Por favor. Eu tenho como proposta o fim do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós não precisamos de conflito militar. Nós não vamos invadir nossos países vizinhos. Nós não precisamos dessa força de dissuasão. Nós não precisamos comprar tanque ao invés de comprar camisa, como é comida e nem abastecer, podendo abastecer os hospitais com remédio e tudo mais. Não vejo lógica a gente ter uma força militar de 350, 500 mil homens no Brasil. Nós não guardamos fronteira, não serve para guardar fronteira, mas servia para patrulhar. Como a Força Nacional serve para dissuadir, mas é um pequeno grupo, deslocável. É pequeno. Tá? Podia ser aumentado, né, essa força de dissuasão. E chama atenção para um detalhe: o Exército só tem servido na América Latina para desestabilizar os governos. É uma ameaça constante à força militar que nós temos contra o Instituto da Democracia. Olha, na verdade, as Forças Armadas, especialmente em tempos de paz, ela tem que ter algumas missões, e eu vejo as Forças Armadas brasileiras tendo essa missão. Por exemplo, existem algumas regiões do país que só as Forças Armadas estão presentes. Eu tive a oportunidade, como deputado, por exemplo, ir a regiões da Amazônia, em que o único contato que a população tem é com o Exército. Tarefa distinta da objetividade que é a guerra. Então. Eu vou discordar um pouco do Alfredo. Um pouco não, vou discordar do Alfredo num aspecto que é o seguinte. Hoje no país nós temos um movimento de guerrilha. Usa-se a carapuça de que é a droga, mas na realidade nós temos guerrilhas montadas lá no Rio de Janeiro, porque o que tem no Rio de Janeiro são guerrilhas. E às vezes é necessário que o Exército atue como força auxiliar. O Exército, ele está fazendo a função dele. O Exército não é para estar na rua, eu concordo. Agora, que o Exército, nesse momento, ele tem que agir. Não foram poucas vezes. Eu estou defendendo é que ele passe a ter outra atribuição. Mas eu vou lhe dizer, mais atribuições. Por exemplo, o custo para as estradas, ferrovias... Bom, então contrata uma empreiteira para fazer estrada. Mas eu vou dizer uma coisa. O custo do Exército é muito mais barato. Eu, como ministro da Justiça, eu tinha uma excelente relação com as Forças Armadas e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas naquele momento era o general Denardi. Não poucas vezes, eu como ministro da Justiça ia, quando eu tinha greve das polícias militares. Aqui, o Ceará teve uma fortíssima, vocês vão lembrar disso? É verdade. Quando tinha situações como, por exemplo, aquela ocupação que foi feita, e o plano das UPPs do Rio originalmente era muito bom, ou seja, você tinha que tirar o crime organizado do controle territorial. Isso. Então a gente pegava Vamos só lembrar aqui o seguinte, essa história de greve, de polícia não fazer greve, isso aí é um estigma que nós temos na nossa mente. Por quê? Porque vem a força militar, e que podia ser usada contra o próprio Estado, né? Mas o direito, e eu considero um trabalhador, e nós deveríamos acabar com essa história de formação militar para fazer policiamento de rua. Nós não precisamos de formação militar. Ali eu tenho um problema. E a Polícia Civil nos Estados Unidos funciona. O direito de greve é um direito sagrado, está na Constituição. Mas a própria Constituição fala que os serviços essenciais têm que ter regras próprias. Você não pode, por exemplo, ter médico fazendo greve e as pessoas morrendo. Eu não posso uma paralisação extensiva, não, mas... Então, mas eu não posso ter comprometimento do policiamento, como eu não posso ter comprometimento do hospital. Então tem que ter regras, porque senão o serviço essencial não pode faltar. Nós vimos isso, inclusive, no Espírito Santo. Vitória foi um caos. Não, eu vivi 2 greves de polícia militar no estado da Bahia,
que foram delicadíssimas. Em que eu estive presente. Jacques Wagner na condução na época. Wagner tem um papel importantíssimo. O secretário de Segurança Pública da Bahia também teve importância, o Maurício teve um papel importantíssimo nisso. As Forças Armadas tiveram como auxiliar. Forças Armadas em Segurança Pública é força auxiliar, não na linha de frente, como infelizmente o governo Temer tem feito uma inversão de valores completa. O Ministério da Justiça parece ficar recuado, sabe lá por quê, e o Ministério da Defesa é que parece que assume o comando da segurança pública, uma visão completamente equivocada da boa forma de agir nessa área. Vamos agora deixar a segurança pública, vamos partir para... Lava Jato? Para a nossa política. Aliás, tem mais uma questão que suscitada pelo Walter, que foi a questão do desarmamento. Olha, desarmamento, Walter. O desarmamento, a pergunta, para ser bem objetiva, o senhor que foi no governo, esse desarmamento começou no governo... Foi no governo Lula. Lula. E na minha concepção, foi um desastre total, porque ele desarmou a população e a bandidagem ficou armada para uma lei que não... Aí eu vou discordar de você pelos estudos internacionais que tem a respeito. Os estudos internacionais mostram que a arma ela não é instrumento de defesa, é instrumento de ataque. Tanto isso é verdade que a polícia, quando alguém usa a arma e é assaltado, diz, não pega a arma, não mexa. Muitos morrem até porque o assaltante acha que a pessoa tem arma e ela não tem. É claro que às vezes uma pessoa consegue salvar, mas proporcionalmente, o risco que você corre de morrer quando você vai reagir é muito maior. Isso é estatisticamente provado no mundo. Tudo bem. 2. Há uma grande quantidade de violência que ocorre por esse excesso de armas, inúmero. Desde acidentes, são muito frequentes. A criança pega no pai, se mata. Quais são as estatísticas disso aí? Já foram levantadas as estatísticas? Eu te passo no Ministério da Justiça. Total. Toda vez que você faz uma campanha de desarmamento, cai a violência no local. Por quê? Porque o garoto pega, em vez de brincadeira, vai assaltar, a arma é roubada num assalto e é utilizada para outros assaltos. E aí, quando você recolhe a arma, você diminui estatisticamente, comprovadamente a violência. Quanto menos arma... Por que os Estados Unidos é um país tão violento? É o país mais armado do mundo. É o país mais armado do mundo, mas ele não é tão violento quanto se pensa, não. Brutalmente violento. Não, se você pegar as estatísticas... Vamos falar de algo mais palpável. Na realidade, vamos falar de Lava Jato. Eu acho que o direito de defesa do cidadão ele tem que existir. Ele tem que existir o direito de defesa, mas só que arma é instrumento de ataque, não é de defesa, porque da defesa não é recomendável que ele use. Você está na sua casa, isso. Não tem direito a usar uma arma. Pega um pedaço de pau, vai pegar uma baladeira. E o cara entra com a metralhadora. Não, o problema é que na sua casa, o seu filho vai pegar a arma e vai matar o amiguinho, como acontece frequentemente. Ou seja, você está lá para se defender de um assalto e a arma, às vezes, é roubada, você não pega, a arma é utilizada para matar outras pessoas. É questão de pegar os estudos estatísticos. Se você mesmo não matar alguém. A questão é que nós estamos no Brasil, e no Brasil quem está armado é a bandidagem. Não, então nós temos que desarmar a bandidagem e não armar a população. Não, mas aí a população... É o inverso. Como o Estado não faz uma coisa nem outra, aí a população se julga no direito de fazer a sua autodefesa. Os Estados Unidos, ele é um país... Compare com a Suíça. Compare com a Suíça. Por que os Estados Unidos tem mais mortes? Compare com outros países com nível de menor desarmamento e que estão igualmente países que têm polícia de primeiro mundo, estrutura de primeiro mundo. Por quê? Porque lá qualquer um compra uma R-15 e mata todo mundo numa escola, como acontece lá o tempo inteiro. E ali a Constituição americana prevê o direito ao armamento. Isso é da cultura americana, eu entendo. Agora, o próprio presidente Obama sinalizava lá pelo controle de armas. É que a indústria de armas... Não, coisa. Não, o controle é esse. Controle e restrição. Na verdade, o presidente Obama, ele assinava para isso. É que lá, o lobby da indústria das armas é violento. No Brasil também. Não, aqui agora, a gente sofria... Vamos deixar negócio de arma para outra Depois você Vamos falar aqui da Lava Jato depois. Eu vou perguntar aqui então, Alfredo, para o nosso querido até porque eu tenho um estímulo independente de política partidária, o Ministério da Justiça tem a prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. A Lava Jato deu início através de um posto de gasolina, né, procurando a lavagem de dinheiro, a ocultação patrimonial, sonegação fiscal. O que é que o Ministério da Justiça, ou o senhor, nesses 5 anos, até porque o senhor tem momentos antagônicos, o senhor foi ministro da Justiça, mas também foi advogado da Dilma. Como é que se faz o combate à corrupção, combatendo o rastro do dinheiro? Porque todo esse emaranhado, esses 600 milhões de reais da Petrobras, contabilmente estava tudo bonitinho, mas a corrupção se deu através da falcatrua,
dos balanços, da maquiagem contábil, do sobrepreço, das licitações, e ainda persiste isso no Brasil. Eu diria o seguinte, a corrupção no Brasil, ela infelizmente é histórica e estrutural. Eu costumo brincar e dizer que a corrupção no Brasil... Isso não. Eu costumo dizer que a corrupção no Brasil começou quando o Pedro Álvares Cabral veio para cá. Porque já o Pero Vaz de Caminha, ao escrever uma carta pelo rei de Portugal, já pediu um carguinho para um parente. A terra é linda e generosa, né? Isso. Desde ali, basta pegar os comentadores antigos que falam-se da corrupção no Brasil. Então, ela não é uma descoberta recente, embora alguns queiram dizer isso. O que aconteceu recentemente é que houve a criação, através de novas leis e de novos mecanismos, para que isto fosse evidenciado e investigado. Ao se garantir a autonomia para a Polícia Federal investigar, sem interferência política, você garantiu que, eu não vou dizer investigue meu inimigo e poupe meu amigo, vai se investigar todo mundo. Ao se garantir uma nomeação em lista tríplice do Procurador-Geral da República, do primeiro colocado, eu garanti uma autonomia para aquela instituição. Ao criar a Corregedoria Geral da União, como foi feito no governo Lula, com o status de ministério, para poder fiscalizar, inclusive com transparência, com o site da transparência, se deu a possibilidade de se ver onde estão as coisas. Esse conjunto de mudanças, inclusive de leis que permitem investigações, que permitem delações premiadas, que permitem infiltrações, isto tudo fez com que a corrupção fosse evidenciada. E eu costumo dizer que a corrupção é um câncer. Ela lembra o câncer, viu? Quando o paciente, que acha que não tem dor, vai no médico, e aí o médico fala, meu filho, você está com câncer. Sabe quem é o culpado? É o médico. Você está errado, esse médico é um louco. Então, quando o governo, ele evidenciou, através do governo Lula e Dilma, esse universo, parece que a corrupção só existia naquele momento, quando ela já era histórica. Sim, mas segundo, os doutores, na época, no caso do governo Lula e da Dilma, os doutores, né, que no caso aí, já que você citou o sistema, já sabiam que o câncer existia e eles oficializaram o câncer. Criaram um mecanismo para combater. Bom, agora, e você a ponto tal que você tem hoje lideranças políticas de todos os partidos envolvidas, inclusive aqueles que diziam que só o governo Dilma e Lula que... Aliás, tem um candidato a presidente da República, outro senador, que falava da grande corrupção da República, etc. E está aí, quase perdeu o mandato, quase foi preso, etc. e tal, mostrando-se que a que serviu o seu discurso. Mas ela foi institucional e ela foi oficializada. Corrupção endêmica. Mas ela sempre existiu. Mas ela existia por baixo dos panos. Então, o problema é que quando você ela foi oficializada. Então, quando você começa quem tirou os panos? Quando você tira os panos, para combater a corrupção, você tem os panos. Senão você não combate, como qualquer doença. Agora, tornou-se patente. E aí dá para combater. A população passou a ver e a combater, a exigir, a cobrar. Qual o problema que eu vejo? Combater a corrupção é fundamental, mas abuso não se justifica nunca. Eu tenho visto na Operação Lava Jato, em outros momentos, abuso de direitos. Bom, isso não pode acontecer. Antes do abuso, vamos aqui falar mas também não da pode política propriamente dita. Negar, depois nós vamos alcançar os excessos. Que não conhece, que não tem conhecimento. Não, mas tem que provar. Mas tem que provar que sabia. Não, pessoal, não sei. Prova que não sabia. Antes da gente alcançar os abusos praticados pelo Judiciário, pelo Ministério Público e outros, nós precisamos fazer uma leitura e fazer uma autocrítica. Me coloco isso como, não integrante do governo, que nunca fui, mas uma autocrítica porque eu vendi um cenário ideal que ele não consubstanciou-se. E o cenário ideal qual era? Um governo que não praticasse corrupção, que o governo que prezasse, aliás, tivesse um perfil ideológico, nós não concluímos esse perfil ideológico, terminamos aí 13 anos de governo do PT, e o PT não acenou para a transformação. Alinhou-se e aliou-se a tudo que não presta. De PMDB ao mais fisiológico e vagabundo que há. Ladrão que, desde que eu nasci, eu sei quem é ladrão nesse Brasil. Eu não preciso de ninguém tirar o pano de cima, eu já sei quem é. Permite discordar de você? Não, mas eu vou só mais um pouquinho. O Sarney não precisa ninguém me dizer que ele é honesto ou desonesto. O Maluf, ninguém precisa dizer que ele é honesto ou desonesto. Renan Calheiro, ninguém precisa me ensinar nada. Romero Jucá, não precisa. Eu não preciso do cartão de visita desses senhores. Eu sei. Você precisa ter base para governar. Aí, em nome de uma base política, nós nos entregamos ao bandido e depois passamos a praticar o crime também. Me permita responder por etapas. Primeiro, quem promete que um governo não será atingido por corrupção pode estar mentindo. Por quê?
porque você não governa, às vezes, sua própria casa. Você não governa sua própria casa. Eu falo, meus filhos são honestos. Aí passa um dia, você descobre que o seu filho está roubando, você não sabia disso. Isso acontece. Então, vamos ter claro, ninguém é dono da vida de todos. Eu gostei da sua fala agora. Foi franco. Isso aí é que é importante. Porque a hipocrisia que nós vemos... Que é o problema. É que o meu partido só tem santo, mas não se reconhece que nem a sua casa pode ter... A sua casa pode ter problema. A diferença é que o bom pai de família, ao invés de dizer aqui só tem santo, quando ele descobre que o filho está fazendo, ele tem que agir. Essa é a diferença do bom governo. Mas a Dilma fez isso no começo, no primeiro mandato dela. A Dilma fez isso o tempo inteiro, eu lhe garanto, como ministro da Justiça. Por quê? Sempre que ela via uma situação de corrupção, ela, não importa se fosse de um lado ou de outro, de frente ou de baixo, vai em cima. A única coisa que ela não me mandava era não permita abuso de direito. Foi isso que a derrubou. Eu acho que, de certa forma, sim, porque era para evitar a sangria da classe política brasileira. Como diria o nosso amigo Jucá. Bom, primeiro. Segundo, eu tenho um problema gravíssimo no sistema político brasileiro. Gravíssimo. É um sistema antigo, atrasado, gerador de corrupção. As eleições são a porta de entrada da corrupção no Brasil. Pronto, aí eu concordo. Claro? Aí eu concordo plenamente. O que acontece? E onde eu vou também dizer o erro que eu acho que nós cometemos no PT. E o grande corrupto da história é o povo brasileiro. Veja, o problema é o seguinte, nenhum governo, no presidencialismo ou no parlamentarismo, governa sem maioria. Tem jeito. Isso é verdade. Tem jeito. Quem escolhe quem está no parlamento? O povo. O governo não nomeia quem é deputado, não nomeia quem é senador. Quem escolhe é o povo. Isso. Muito bem. Eu tenho que governar com maioria. Eu tenho um monte de corruptos ali. Bom, mas foram eleitos. Eu tenho que dialogar com eles. Eu não posso permitir que eles roubem. E blindados, né? Como foram eu não posso permitir que eles roubem. Eu não posso permitir. Então, eu falo, bom, mas você vai ter que... Você me apoia, você vai participar do governo? Vai, mas eu vou fiscalizar o teu cara. Se o cara monta os seus esquemas, eu tenho que ir para cima como Dilma fez. Ok? Onde está o problema do PT? Que eu acho que aí nós erramos. Aí eu concordo com você. Não é na hora de governar, porque eu tenho que ter maioria, que eu tenho que ter maioria. Se eu não governo, é na hora de fazer a eleição. Eu não posso me aliar. Nós estamos tratando disso agora de novo. Isso. 2018 está chegando. Eu acho o seguinte, na hora da eleição, eu tenho que priorizar as pessoas que ideologicamente têm maior afinidade comigo. Se eu sou de direita, eu tenho que me afinar mais com quem está à direita. Se eu sou de esquerda, eu tenho que me afinar com quem está mais à esquerda. Claro. O que acaba acontecendo no Brasil é que criou-se uma oposição entre PSDB e PT, nacionalmente, e tem os partidos que... Os pequenos. E os conservadores. Tem alguns grandões aí, tem alguns grandões aí também, que de acordo com a conjuntura voam. Então, serve a todo mundo. São os camaleões. E, infelizmente, acaba criando seus esquemas na máquina. Os camaleões da história. Esse é um grande problema. Nós temos hoje o país dividido entre coxinhas e mortadelas. Depois do golpe, 8 estados do PT e PMDB já estão sinalizando aliança e mais 3 estados estão sinalizando aliança do PT com democratas. Vai se repetir os mesmos erros? Deixa eu só fazer o seguinte, responda isso no próximo bloco. Fechou. Bem, estamos de volta com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também foi ex-advogado, aliás, atual advogado da Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. E eu vou perguntar, uma pergunta meio que está na boca de todos vocês. 2018 chegando e depois de muita conversa de golpe, o PT se alia ao PMDB em 8 estados e em 3 estados alianças com o Democratas. Doutor Eduardo Cardoso, está se repetindo os mesmos erros? Eu acho que é muito ruim falar genericamente, eu tenho que analisar a situação a situação. No próprio PMDB, eu via situações diferentes naquilo que eu chamo golpe. Claro, eu não vou dizer, seria injusto se eu falasse isso, que a postura, por exemplo, do senador Renan foi igual ao de Michel Temer. Não é verdade. Eu convivi no processo de impeachment, eu fui advogado de Dilma. Renan, embora tenha votado no final do impeachment, ele garantiu tudo que se podia fazer de direito de defesa, de estrutura, isso está no papel dele. Já Michel Temer conspirou claramente contra Dilma. Ou seja, eu vejo... Em causa própria. Em causa propíssima. Em causa propíssima. Ou seja, então, eu diria a você que eu vejo diferente. Então, vamos analisar ponto a ponto. Pode estar errando em algumas situações, pode estar acertando em outras. Claro. Ceará, Eunício Oliveira e Camilo Santana, que acompanham da hora,
Como é que é esse casamento? Bom, eu não sei nem se eles casaram, mas aí vamos ver. Mas tem que dialogar pelo Ceará. Eunício é o presidente do Senado. Eu acho que já estão em lua de mel antes do casamento. Camilo, olha, eu tenho um carinho, um respeito imenso pelo Camilo. Não é porque ele é meu correligionário, não. Camilo, eu conheci no começo do governo dele, eu vim aqui. Eu acho esse rapaz uma das grandes promessas da política brasileira, pela seriedade, ele escuta, ele ouve, ele é uma pessoa extraordinária. Extraordinária, é sensato, é um dos melhores quadros da política brasileira hoje, a meu ver. Né? Eu acho que ele, conversando com o Eunício, seguramente estão conversando dentro daquilo que é bom para o Ceará, bom para... Não acho que estejam transgredindo. O diálogo é necessário. Para uma provocação, ministro. TSE teve uma oportunidade de caçar a chapa Dilma Temer. O voto do ministro Heber Benjamin encontrou oposição de 2 cearenses. 2 cearenses não, um é o Napoleão Nunes Maia e outro Gilmar Mendes, que frequenta muito nosso Ceará. E reverteu uma decisão que poria fim a essa discussão, essa celeuma política, porque os dois seriam afastados. Inclusive, tinha uma discussão muito grande sobre o uso desses valores de campanha, que a corrupção teria também irrigado o processo eleitoral. Eu vou te falar, aí a posição vai falar alto o homem do direito, né? Não o político. Evidentemente, naquele momento, talvez o político desejasse um ataque frontal a Michel Temer com uma represália àquilo que efetivamente, eu acho que ele, inclusive, conduziu em relação a Dilma Rousseff. Porém, eu acho que naquele processo realmente se extrapolou o objeto. Falando processualmente. Eu acho que estava o processo não foi com esse objetivo, ele foi com outro. Né? E o de defesa ele tem que respeitar o objeto do processo. Então, eu acredito que a decisão final foi correta. Sei que eu estou contra até aquilo que seria politicamente mais interessante, mas eu não posso me afastar daquilo que eu acho correto para o direito. Falando em correto ou errado, senhor Lúcio Funaro afirma que Eduardo Cunha comprou votos dos parlamentares a favor do impeachment. Eu lhe pergunto, Eduardo Cunha ainda manda no governo, está mandando no governo, com a presença do Marum? Segundo o Renan, o Marum é a continuidade do governo do Eduardo Cunha. Me lembro de uma frase que foi captada, quando foi captada aquela frase do Jucá. Do Wesley? Do Jucá, não. A do Romero Jucá. Que um deles falava, acho que era o próprio do Romero, não lembro quem era, que dizia, Cunha é Michel, Michel é Cunha. Isso. Eu acho que ali houve uma identidade muito clara que construiu o processo de impeachment. Não adianta querer esconder o sol com a peneira. Houve um processo de articulação política que trabalhou-se. E acho que aí foi um dos erros. Eu me pergunto, qual foi o grande erro do governo Dilma Rousseff? Né? E eu digo... internacionalmente ela estava queimada também e o país estava numa dificuldade. Eu te digo, mas o grande erro foi ter dormido com o inimigo e não ter percebido a tempo. A ação do inimigo. Michel Temer, claro. Foi fatal. Queimou ela em relação, inclusive, à população. Me desculpe, mas há alguns erros que ela cometeu nos discursos dela, como empacotar a venda, aquelas coisas meio malucas. Tem discutido corrupção, ministro? Um desastre total. Olha, desde que eu saí do Ministério, eu tenho ocupado muito a minha vida acadêmica e tenho cuidado muito da minha vida profissional, da advocacia, etc. Eu infelizmente, não tenho tido tempo de atuar no partido. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu estou um pouco mais distante das discussões partidárias. Né? Que chega um momento na vida que você tem que pensar um pouquinho também na tua vida, administrar as tuas confusões. Né? Eu acho que sim, eu acredito que as instâncias partidárias estão discutindo corrupção, porque tem que discutir. Ou seja, no fundo, eu tenho que encontrar a maneira, e é possível fazer isso, de combater com vigor a corrupção, mas sem desmando, sem violência, sem arbítrio, sem abusos. Eu acho que essa é a questão central. Aí nós voltamos aí à questão dos abusos que o judiciário está por patrocinar. Então, deixa eu abusar aqui antes, fazer uma pergunta desconfortável. O senhor falou de corrupção, e aí tem um diálogo que 2 delatores da JF falam no senhor. Sim. Ricardo Saldi e Joás Batista. Uma gravação para o senhor entregar ministro do STF. O que foi aquilo? Te explico. Eu já estava, depois que eu fui ministro, eu fiquei 6 meses de quarentena, e em janeiro deste ano comecei a advogar. Então, sou sócio do escritório de São Paulo, tenho meu escritório em Brasília, estou advogando. E um dado dia... Aparece algum cearense aqui querendo lhe contratar. Mas com o máximo prazer. Sérgio Machado. Sérgio Machado não, pelo amor de Deus. Com o máximo prazer. Sérgio Machado paga em Londres. Paga em Londres. Os filhos estão com dinheiro lá. A meninada está tomando conta. E um dado dia eu recebo lá um contato da JBS, do Sr. Joeste, do Sr. Salto, que queriam me contratar como advogado e queriam conversar comigo
Sei. Eu vou conversar. Claro. Vou até a casa do Joesley, um jantar, eu, meu sócio, estava o Salve e o... Eles me fazem um conjunto de perguntas. Eu estou sob sigilo profissional, foi como advogado com o cliente. Uma série de perguntas. Não me pediram nada ilegal, quero deixar claro isso. Não me falaram nenhum crime, nem eu fiz qualquer ponderação ilícita. Eu fiz uma análise, como os advogados fazem, etc. Ofereceram uma boa grana? Eu não posso dizer porque eu estou sob sigilo, mas eu não aceitei depois, no final, ser advogado. Você não pode contratar ele, não, que é caro. Não é caro, não. Acho que ele iria ser ali bem... o modus pelo qual se falava do contrato não me agradou. Claro, normal. E efetivamente eu falei, não resolvi não pegar a causa. Mal sabia eu que estava sendo gravada essa conversa. Absurdo. Ou seja, não, eu até eu costumo brincar, se me permite, eu esperava ser gravado como ministro, esperava ser gravado como deputado, até como marido eu esperava ser gravado. Agora, como marido aí é complicado. Como advogado e o cliente é uma coisa me gravar, absurda. eu nunca vi na minha vida. É um absurdo. Aí é totalmente fora de época. Porque depois, com a revelação Não, porque dos autos, o cara vem lhe pedindo auxílio. ele queria, na verdade, comprometer, pelo que ele na fala, verdade. que eu falasse alguma coisa de ministro do Supremo, o que para azar dele, até porque também não sei nada, não falei, para poder, como ele dizia, vamos usar o Zé para destruir o judiciário. Falando nisso, falando em judiciário, todos os aspectos, né? Falando em judiciário, continuando falando sobre delatores. E um correligionário seu, Pallotti, é uma pessoa que está delatando, inclusive agora fala sobre o Castelo de Areia. Um cearense é colocado sobre suspeita. Pallotti está mentindo? Eu sempre tive uma excelente relação com o Palocci. Inclusive, na campanha de Dilma Rousseff, havia uma Só para o coordenação... telespectador entender, eu estou aqui perguntando para o senhor sobre a denúncia de Pallotti em relação à questão da propina de 5 milhões de reais ao ex-presidente do STJ, hoje advogado, César Asfo Rocha. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o Palocci, muito próxima, eu não diria, mas assim, muito boa com o Palocci. Inclusive, na época da campanha de 2010 de Dilma Rousseff, a coordenação mais enxuta da campanha era chamada dos Três Porquinhos. E era o Zé Eduardo Dutra, o Palocci e eu, porque eu estava mais gordo do que estou hoje. Embora já engordei um pouquinho. Então, os três porquinhos. A ausência do poder emagrece? Rapaz, é o poder que engorda para o mal, viu? Porque a ansiedade que te deixa, você come doce. Eu engordei, eu perdi 21 quilos depois. Aliás, foi Dilma que me fez fazer o regime, viu? Mas, então, e Palocci sempre foi um homem brilhante, vamos ser sinceros, um homem brilhante, inteligentíssimo. E acho que ele está hoje padecendo de um mal que qualquer pessoa que não tenha muita firmeza padece, que é a seguinte: eu tenho que falar aquilo que o investigador quer ouvir para poder negociar a minha saída. Isso foi, esse esquema, esse estratagema foi o mesmo que o Joesley utilizou com o Rodrigo Janot? Recentemente, aquele depoimento, o Tacla, ele falou como é que é? Delação. Rodrigo Tacla Turão. Ele falou como é que é? O à la carte, a delação Sim, delação à la carte. O que é que você quer ouvir? O que é que você quer ouvir? Ou seja, um delator, ele pode falar a verdade. Sim. Ele pode mentir e pode omitir situações que ele não quer que sejam reveladas. Ou falar a verdade com aspecto irônico para se tornar a coisa... mais palatável. O que eu acho é que, então, a delação, às vezes a pessoa delata, a imprensa já acaba com quem foi delatado. A delação é um ponto inicial da investigação. Eu tenho que ver se o cara está falando a verdade, se ele está mentindo ou se ele está omitindo. E se não tiver, cai a delação. No caso de Palocci, as primeiras declarações que eu vi ele fazer na audiência em que ele prestou por o juiz Sérgio Moro, eu sei de alguns fatos que são mentira. Por exemplo, tem um que mais me chamou a atenção, que ele diz o seguinte, que Dilma Rousseff favorecia Odebrecht no caso de uma cláusula dos aeroportos, da privatização dos aeroportos, para que empresas pequenas... Gente, aquela foi uma discussão que eu vi os técnicos falando o que tinha que ser, para não ter concentração. E a relação de Dilma Rousseff com Marcelo Odebrecht era muito ruim. Eu presenciei inúmeras vezes. Sim, mas isso também foi confirmado. Deixa eu colocar o Não, esse fato não foi... Ele criou um fato que não tinha nada a ver. As empreiteiras, eu tenho chamado a atenção para esse fato. Deixa eu só fazer um ingrediente aqui, Alfredo, antes de mudar o assunto. Não quero mudar, não. Eu vou continuar aqui no âmbito das empreiteiras. As empreiteiras promovem uma compra geral de parlamentares, de congressistas, de governadores de Estado, de membros do judiciário.
Eles se adonaram do poder, essas empreiteiras. Davam, invariavelmente, 2% para o operador do sistema criminoso, da máquina da corrupção, e davam 2% aos partidos. E elas só faziam isso no sobrepreço. Eu lhe pergunto, aliás, se cometeram esse crime não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. Isso. Eu lhe pergunto, essas pessoas não são os tubarões que o Judiciário e o Ministério Público queriam alcançar, ao invés de ficar atrás do políticozinho que roubou ninharia? Eu acho que eu tenho visto uma situação bastante curiosa, porque... Rouboniaria, vírgula, né? Porque claro, muita vírgula e dentro do que o Alfredo falou... Ninharia é tanto dinheiro que a gente não sabe... Alfredo, eu vou completar então a sua pergunta com a que eu quero fazer. O senhor ex-ministro foi testemunho de defesa do Antônio Pallotti. Foi. E o senhor fala sobre Caixa 2 e diz que lavagem de dinheiro, corrupção e Caixa 2 são coisas diferentes. Aí o senhor pode completar... E são mesmo. É fácil. Veja o seguinte... Isso, uma vez, aconteceu comigo na campanha e eu acho que todos os telespectadores vão entender o que eu quero dizer. Eu me lembro uma vez, um juiz, eu era candidato a deputado federal, chegou, meu amigo, um homem seríssimo, falou, eu quero te ajudar na tua campanha, porque eu acho que você é um cara ótimo. Eu vou, muito obrigado. Vou dar ali R$2.000, mas não declare. Falei, como? Não declare. Por quê? Porque eu sou juiz, vai ficar mal se eu aparecer. Falei, querido, você quer que eu faça a Caixa 2? Vamos imaginar que eu tivesse aceito. Claro, e eu tivesse pego o dinheiro dele e gasto na minha campanha. O que eu tenho? Caixa 2. Onde o dinheiro não é corrupção. Só explica então, daqui a pouco no intervalo. Foi o salário dele. Vamos falar no intervalozinho, a gente volta. O senhor falar sobre o Caixa 2, lavagem de dinheiro e corrupção. E eu queria, para a gente encerrar, para ser o último nosso bloco, eu queria que o senhor também fizesse comentários acerca do julgamento do Lula, marcado para o começo deste ano que vem. 24 de janeiro. 24 de janeiro. Essa celeridade, indícios de que o próprio Judiciário está trabalhando contra a candidatura do Lula, e por aí vai, tem muita provocação aí. Aguarda, num minutinho só, estamos de volta. Bem, estamos de volta e lembrando que estamos aqui com a presença do ex-ministro da Justiça do Brasil, José Eduardo Cardoso, que também é advogado da ex-presidente Dilma Rousseff. Deixa eu só fazer aqui um agradecimento, agradecer o esforço da doutora Vânia Rocha, ouvidora da OAB, que contribuiu para a vinda do ministro. E fica aí meu agradecimento pessoal. Que fique bem claro, a Vânia tem sido uma grande colaboradora e está aqui conosco assistindo. Vânia, um abraço e um beijo no coração. Já que você falou na Vânia, Alfredo, eu quero dar os parabéns à Vânia, que hoje ela promoveu o 7º encontro da ouvidoria no dia a dia da advocacia. E hoje homenageou, além do ministro José Eduardo Cardoso, as pessoas de Valdetário Monteiro, Rosângela de Carvalho, o ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Itaci Toledo. Itaci Toledo. E o Jorge Hélio. E o ex-membro do CNJ, professor universitário, Jorge Hélio Chaves. Bom, estamos aqui fazendo uma pergunta para o senhor que atuou como testemunho de defesa do Pallotti. O senhor falou lá que corrupção, Caixa 2 e lavagem de dinheiro são diferentes. Explique. Então, o que eu dizia agora há pouco. Um juiz me ofereceu um dinheiro, legitimamente ganho por ele, no seu salário, para me contribuir com a minha campanha, mas não queria que eu declarasse. Se eu tivesse aceito, o que é isso? Caixa 2. Caixa 2 e o dinheiro não vem de corrupção. Às vezes, o dinheiro pode vir para a Caixa 2 e não ser de corrupção. Ele só não é contabilizado. Outras vezes, aliás, na maior parte das vezes, vem da corrupção. Às vezes, na Caixa 1, eu tenho uma doação lícita e às vezes é dinheiro de corrupção na Caixa 1. Portanto, se eu posso ter corrupção... É apenas uma forma de você legalizar a transmissão do recurso. Para aproveitar para responder a pergunta que eu já iria fazer, que você já está quase respondendo, eu vou dizer assim, qual a solução na sua ótica para acabar com esse tipo de corrupção, principalmente nas campanhas eleitorais? E eu lhe digo o seguinte, então, em síntese, corrupção é uma coisa, Caixa 2 é outra. Eu posso ter corrupção com Caixa 1, com Caixa 2, posso ter não corrupção com Caixa 1, com Caixa 2. São duas coisas logicamente distintas. Na prática, no discurso, faz muita confusão. Como acabar com isso? Eu acho que tem que ter... não adianta a gente mexer no efeito, tem que mexer na causa. Não existe nenhum sistema político que seja imune à corrupção, mas
tem alguns sistemas que geram mais corrupção que os outros. E o nosso gera corrupção. Bom, o nosso gera então corrupção. qual seria a solução Podemos aí? contratar o Marcelo Odebrecht para ser um consultor no combate à anticorrupção? Pode ser. Você é cheio de gozação. Não, porque tem um filme americano que a pessoa falsificava É cheques. o rato para pastorar o quê? Pronto. Mas tem um filme americano... Não, o rato não, é o Guabiru. Que retrata um falsário, um criminoso, que depois aperfeiçoou a segurança dos cheques. Eu acho que o Marcelo Odebrecht, ele é o cara que entende, tem expertise, criou o Depropin. Eu vou aqui para uma provocação. Aqui. Vamos lá, então, provoque. O triplex, o Lula vai ser julgado por conta do triplex. Agora, foi condenado uma vez, vai ser julgado o recurso, agora no TRF da 4ª Região, começo de 2018. Dia 24 de janeiro. Perfeito. Eu pergunto ao ministro, o triplex, pelo que o senhor já deve ter visto, é do Lula? Eu vou lhe falar com toda a franqueza, embora eu não acho que eu seja neutro, mas ninguém é neutro. Não, ninguém é neutro. Nem o juiz é neutro. O juiz não pode ser parcial. Sim, né? aí é não outra é neutro, história. ninguém é, porque você sempre vê a vida de acordo com as tuas emoções, com as tuas paixões, com as tuas crenças, com as tuas Ainda bem que você falou isso, porque realmente não tem... Não existe. Aliás, no direito a gente estuda muito isso, quer dizer, não existe aplicador do direito que seja neutro. O que ele não pode ser, quando é juiz, é parcial, ele não pode ser parte. Ele não pode ser investigador e juiz ao mesmo tempo. Não pode ser defensor e juiz ao mesmo tempo. Ele tem que se deter. Na sua não neutralidade, fazer o possível para ser objetivo e não parcial. Tem. Eu, procurando ser não neutro, que já é impossível, mas imparcial, eu li a sentença do juiz Moro. Essa que vai ser. Eu achei fraquíssima. Não, escreve muito bem, são 200 páginas, agora, prova nenhuma. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso, publicado num livro com mais de 100 juristas que dizem a mesma coisa que eu digo. Mas aí eu pergunto para você... Vamos na hipótese Lula condenado, ele disputa a eleição? Veja, Subjúdice? se ele for condenado pelo TRF agora, existe uma possibilidade de liminar a subdina em Tribunal Superior para que ele dispute a eleição. Eu te falo isso porque, curiosamente, eu fui o relator da lei Ficha Limpa, eu era deputado. E eu coloquei esse artigo porque eu achava que a justiça de segunda instância poderia fazer injustiças. Então eu permitia que, se houvesse a fumaça do bom direito, se houvesse perigo da demora, pudesse ter uma liminar. Lula poderá acontecer isso. Isso também a lei ficha suja ela não vai funcionar. Não é que ela não funciona. Se evidentemente tiver uma condenação injusta, a ficha não é suja, né? O que é suja é a sentença. Mas o que, então, que vai considerar ela injusta ou justa? O tribunal. O tribunal vai analisar e vai fazer um elemento técnico. Eu diria o seguinte, eu tecnicamente acho a sentença do juiz Moro muito fraca. Não tem prova de que o triplex era dele. Não tem prova que o dinheiro veio da Petrobras. Não tem prova de nada. Ele passa a maior parte da sentença se defendendo, dizendo que não foi arbitrário, que não fez isso, fez aquilo. Aliás, eu vi agora, eu estava lá com a Vânia no evento da OAB, e eu recebi uma charge muito engraçada, que dizia o seguinte: presente de Natal para todos os advogados, que os processos todos andem tão rápidos quanto o do Lula e que as garantias sejam tão fortes como o do Aécio. É uma beleza. Ou seja, no fundo, né? o projeto do Lula passou na frente de todos e garantias constitucionais realmente não foram. Mas me responda só uma coisa. Pois não. Você tem amigos Sim. que lhe dão presentes como os outros têm dado para... Porque tudo que o Lula ganhou foi presente de amigos. Isso é conjectura, Walter. Não, conjectura não. Peraí. Conjectura, nós estamos vivendo num país de conjectura. Mas veja o seguinte... Eu não vejo condenação de quase nada aí. Porque você vai ser condenado com 6 meses, 2 anos, está livre. Um homem que foi presidente da República, tá certo? Um homem que foi presidente da República, que já não está mais no cargo, tá certo? Tem muitas pessoas que podem querer dar presente, fazer isso, fazer aquilo, até para ficar próximo dele. Se eu não provar que eu tenho uma contraprestação qualquer por ele, isso não tem crime nenhum. Sim, tudo bem, tá mas... Então, alguém chega para você... Uma contraprestação ilícita. Uma contraprestação ilícita, já que no governo você não está mais. Banqueiros, amigos... Eu quero dizer o seguinte, imagina a seguinte situação, você é jornalista... Eu não lhe dou nada sem interesse, me desculpe, mas... Isso é você, Walter, isso é você, tem gente boa no mundo, Alfredo chegou aqui e fez um ato um ato bacana, falando uma coisa que defendeu um pai de lei, que salvou a vida de pessoas, etc. Uma pessoa que foi beneficiada por isso, no aniversário dele, dá uma caneta a Alfredo. Isso é crime? A caneta? E se desse uma lanche para ele, é crime? Na minha concepção... Ele não falou aquilo para ele? Não, mas a lancha foi depois. Ele não negociou a lancha. Eu não negociei, não. Recebi ele negociou depois. A lancha. A pessoa foi recebeu generosa. Depois. Essa é a questão. Agora, que eu não estou discutindo de ofício.
E o que Lula fez? Que o PMDB indicasse, bom, mas essas indicações existem desde... Eu quero fazer minha última pergunta.